Em um período onde não estão tendo jogos, desculpem, e eu me refiro a jogos de verdade, tá? Vamos falar sério que jogo de campeonato estadual é um negócio meio chato, né? Não deveria nem existir. Mas nesse período aí de preparação para o Campeonato Brasileiro, que é quando a temporada de fato começa, obviamente a mídia concentra suas informações, seu noticiário em dois clubes extremamente importantes, Flamengo e Corinthians. E aí, o tipo de notícia que são veiculadas nesses dois clubes e direcionando muito para parte dos dirigentes, porque, como eu disse, não tem futebol, e você vê, de um lado, Augusto Melo, a atitude, a preparação, os caminhos que vão sendo escolhidos. Do outro lado, o BAP, o cara preparado de mercado, o nível de gestão, as escolhas que estão sendo tomadas. Quando você compara esses dois profissionais e os caminhos escolhidos por cada clube em detrimento desses profissionais, explica muito o abismo entre Flamengo e Corinthians. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, o conteúdo do canal e quer apoiar o canal, se inscreva. E ao se inscrever, ative o sininho, a notificação, para que você justamente receba as notificações dos próximos vídeos. Tão importante quanto se inscrever é justamente deixar aquele like, o famoso joinha. É através do seu like que o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você gostou ou não gostou de algo que foi abordado, ou se você concordou ou não com algo. Não importa, o importante é interagir, portanto, comente. É através dos seus comentários que a gente pode evoluir a qualidade do conteúdo entregue. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp, para que possa gerar uma discussão saudável a respeito do tema. E peço ajuda também para que comente sobre o áudio do vídeo. Dessa maneira, você vai estar contribuindo e muito com o crescimento do canal. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, quando você analisa e observa as duas figuras que estão à frente dessas duas instituições tão importantes no país, simplesmente os dois clubes mais populares, né, do país, se eu não estou equivocado, com a margem de erro, Corinthians e Flamengo, aproximadamente arredondando, representam 40% da população brasileira. Num país com dimensões continentais, gente, isso é algo muito, mas extremamente relevante. Né? Não estamos falando de fãs, como os clubes europeus têm. Estamos falando de torcedores apaixonados. São duas forças mundiais em termos de engajamento, torcida, em termos de capacidade também de faturamento. Mas é esse o ponto. Por que o Corinthians se encontra numa situação onde o noticiário são apenas notícias de fato, são apenas matérias ruins, colocando sempre o lado negativo do Corinthians? Agora o Corinthians já começou o ano sem pagar o salário dos jogadores. Já existe informação que parte dos jogadores vão se rebelar, alguns vão querer de contrato, se persistir nesses atrasos. Aí você vê o Corinthians também envolvido com notícias nas páginas policiais. O sócio da VaideBet, que é a patrocinadora do Corinthians, denunciando o atual sócio, que é o Gustavo, cantor sertanejo, esqueci o nome, é um cantor famoso, agora esqueci, me deu um branco. Mas enfim, uma série de notícias negativas, com uma agenda negativa. Corinthians sendo ameaçado de transfer ban pela FIFA, também contas bloqueadas por empresários. E do outro lado, você vê o Flamengo cada vez mais, muito mais profissional, muito mais alinhado com o mercado,
com um approach muito mais positivo do ponto de vista de uma dinâmica mercadológica, sempre valorizando, trabalhando seus ativos para que fiquem mais convidativos para o mercado. Você vê, por exemplo, o BAP assumindo e tomando ações impopulares, como a demissão em massa que está acontecendo no Flamengo. Não estou dizendo que eu sou a favor e também não estou dizendo que sou contra, porque eu desconheço os motivos. Então não vou entrar nessa seara. Estou dizendo apenas que ele está tomando decisões de um ponto de vista corporativo e empresarial naquilo que ele acredita, sem que ele tenha que se preocupar com conchavos políticos que tanto prejudicam os clubes brasileiros. Ou seja, está pensando ali no bem do Flamengo. Pode estar certo, pode estar errado. Não estou entrando nesse mérito, mas ele está se arriscando e assumindo compromissos e tomando medidas muito comuns nas grandes empresas, enxugar gasto. Né? O BAP noticiou que o Flamengo não vai contratar porque já tem um elenco muito forte e vai se preparar para bancar, financiar, autofinanciar seu estádio sem comprometer os valores para investir no futebol. Ou seja, está tendo responsável, cortando gasto, sendo assertivo na hora certa para que não comprometa lá na frente, ainda que isso comprometa a sua popularidade. Então você vê de um lado um cara muito preparado do ponto de vista de mercado. Você vê a ficha, o currículo do BAP, cara CEO na Sky, CEO na DirecTV, super reconhecido internacionalmente, com a vida totalmente já feita, e colocando seus conhecimentos em prol do Flamengo. E não só ele, você vê todo o quadro de vice-presidentes. Fábio Coelho, CEO do Google, como vice-presidente de tecnologia. O Tostes, que é um papa do mercado financeiro, como CEO do clube. O Prakovic, que é também um cara muito conhecido no mercado financeiro, ajudando na parte das finanças. Então são só pessoas de mercado, pessoas que vão estar atualizadas com as melhores práticas, trabalhando os ativos do Flamengo em prol de tornar mais atrativo para o mercado, para que isso seja revertido em mais faturamento, mais receitas. E do outro lado, como eu estava dizendo, você vê justamente o Corinthians, que é um clube com muita força sim, mas um clube que parece que não tem pessoas de nível top, de nível executivo top. Você tem ali amadores que, parece que não sabem o que estão fazendo, cada vez mais metendo o clube em agenda de notícias negativas. Isso desvaloriza o valor do produto da marca Corinthians. Não à toa, se a gente for pegar aí a valorização da marca Corinthians por agências como a Sport Value ou a própria Deloitte, você vai ver que a marca Corinthians ela está abaixo não apenas do Flamengo, que aí você poderia entender, já que o Flamengo ele tem a maior torcida do Brasil, maior representatividade, e não é um pouco maior torcida, estamos falando de 14 milhões segundo a pesquisa, né? Uma torcida do Palmeiras de diferença de Flamengo e Corinthians. Então você entende estar atrás do Flamengo, mas a marca Corinthians já está atrás do Palmeiras, né? E o Corinthians tem, que na minha opinião, o principal ativo de um clube de futebol, torcida, ele tem esse ativo mais relevante que o do Palmeiras. Então, deveria estar ali à frente do Palmeiras. Mas essas atitudes, essas ações, essa falta de profissionalismo, essa falta de credibilidade junto ao mercado que vai arrastando o Corinthians. Eu, de verdade, eu fico até admirado de como um clube com tanta torcida em São Paulo, que é um mercado conhecido de grandes empresas, você não tem, grandes empresários, grandes executivos no quadro associativo que possam eventualmente se postular a fazer uma gestão séria e de credibilidade no clube, como o grupo da Chapa Azul fez no Flamengo. Então, é até de admirar. Ou a política do Corinthians é muito fechada e repele pessoas com essa credibilidade, com essa capacidade, com esse background, com essa experiência.
a ponto de ficar pessoas que você vê que não são minimamente preparadas. Gente, eu não estou falando de simplicidade não, tá? Porque, na minha opinião, no mundo corporativo, quanto mais simples, melhor. Eu estou falando de preparo, de conhecimento de ferramentas, dinâmicas de mercado que coloque o seu clube no outro patamar, que dê uma governança para o seu clube, que o posicione e o apresente melhor para o mercado para que possa, de uma maneira efetiva, atrair recursos. Ou não é esse o negócio do futebol? Você deixa atrativo o teu produto para que você consiga atrair recursos. E quem, em sã consciência, que vive no mundo empresarial, que quer investir seu dinheiro de forma séria, vai olhar para o Corinthians e vai olhar ali, poxa, ali tem um grupo sério, ali tem pessoas realmente que sabem o que estão fazendo, vou colocar meu dinheiro aqui porque eu sei que vou ter um retorno, porque ninguém rasga dinheiro. E aí quando você vê essas empresas como a VaideBet, onde os sócios estão brigando e um está acusando o outro aí de falcatrua, você entende que quem está se associando ao Corinthians não são empresas sérias. E aí, do outro lado, quando não são empresas sérias, quem está observando, de repente, com interesse de associar-se ao Corinthians, olha, pô, ali não é sério, cara. Ali não é sério. Tem aquela empresa ali, VaideBet, que vira e mexe, está enrolado com a polícia. Aí agora o sócio denuncia o outro sócio, dizendo que ele passou ele para trás. Pô, ali o negócio tá meio complicado, tá meio difícil. Parece que não é uma coisa muito séria. Essa é a mensagem que passa. Aí você vê também o clube levando transfer ban, o clube contratando e pago não nego, devo não nego, pago quando puder. Que tipo de imagem, que tipo de credibilidade você passa para empresas realmente sérias que eventualmente tenham interesse de associar a sua marca a um grande clube? E o Corinthians, por sua natureza, deveria atrair essas grandes marcas, mas não atrai, muito em função disso, da falta de despreparo. Eu não digo nem que é algo, sabe, de má fé, eu não posso dizer isso, e por isso também não digo, mas eu acredito de verdade que é uma falta de capacidade mesmo. Você vê nas entrevistas a falta de habilidade de se comunicar. Não consegue se comunicar com o usuário que consome futebol. Vai conseguir se comunicar com o mercado, com uma dinâmica de mercado, com os números, com grandes executivos, com grandes parceiros? Acho difícil. E, do outro lado, como eu falo, o Flamengo já com essa roupagem extremamente preparada para aquilo que o mercado pede. Em todo o seu quadro de vice-presidente, você não tem um que seja um aventureiro. Em todos os segmentos, os setores, você só tem o top do mercado. Como eu estava falando, CEO do Flamengo, Tostes. Prakovic, vice-presidente do Flamengo, cara que vem do mercado financeiro super respeitado, assim como o Tostes. Aí você vai, vice-presidente de tecnologia, como eu falei, nada mais, nada menos que o CEO do Google aqui no Brasil, só isso. Diretor de futebol, um cara que veio da Europa, que tem toda uma experiência em mercados emergentes, que já direcionam um tipo de planejamento para o futebol, que já direciona uma postura, uma política, e deixa claro o caminho que vai ser seguido, o retorno que vai ter. O presidente do Flamengo, o BAP, um cara que está aí à frente da maior instituição do país, porque sim, eu não estou dizendo que é o clube que historicamente em campo fez mais que esse ou aquele outro, isso é uma outra discussão, mas é o maior clube desse país, como já reconhecido pelos seus rivais, tirando o clubismo de lado, claro, e por quem mexe com dinheiro, que não é um dirigente que tem que pagar para fazer médico a galera, porque sabe que o clube é seu. O Pedrinho BH já disse isso, né? Que o Flamengo é o maior clube do Brasil. Calil já disse isso, não uma, mas várias vezes. Então, você tem ali, naquele que é o maior clube no Brasil, o maior canhão de receitas do Brasil, de receitas e mídia, né? Você tem um cara ali que ele é absolutamente preparado para estar ali. De novo, um clube maior canhão de receitas de mídia
e de receitas em geral, você tem um cara que era o expert, o executivo mor, que negociavam todos os direitos de mídia da Sky com as TVs a cabo no Brasil, ESPN, Sport TV, Grupo Globo, Globosat, o BAP, CEO do maior grupo de TV por assinatura, né, Sky, depois DirecTV. Um cara que exatamente sabe o que está fazendo, um cara que veio do marketing. Então, você tem um nível de preparação muito grande e, por outro lado, você tem um nível de falta de preparo. E isso reflete muito no que a gente vê dos dois clubes, desse abismo que existe entre Flamengo e Corinthians. Que, de verdade, eu sei que tem a parte da zoeira, mas não era para existir um abismo tão relevante assim. De novo, no meu entendimento, na minha opinião, o Flamengo tem uma capacidade maior de faturamento que o Corinthians. Mas não era para existir um abismo. Ah, Diogo, mas o Corinthians está faturando 1 bi. Ano passado o Flamengo fechou quase 1 bi 400. Quase 1 bi 400. E diminuindo cada vez mais o percentual de venda de jogadores. Está dependendo cada vez mais depende menos da venda de jogadores. E ainda assim 1 bi 400. E tem projeção para chegar muito mais. Já falamos sobre isso em outros vídeos. E o Corinthians devendo 2 vezes mais o que gera de receita. E você não tem nenhuma sinalização de que isso vai mudar. Porque para que mude, gente, não basta só vontade. Tem que ter gente preparada ali. Estava vendo uma entrevista do Dan Stuber no podcast, acho que Podpah. Ele se questiona, ele é corintiano, ele fala, pô, será que não tem ninguém preparado ali? Porque ele, como corintiano, tem um entendimento que não basta só, sabe, querer. Tem que ter alguém preparado para isso, como alguém que vai administrar uma importante multinacional, alguém que vai ser o CEO de uma grande multinacional. Esses clubes, Flamengo e Corinthians, têm essa relevância, são clubes que faturam mais de 1 bilhão. Você não pode ter um cara ali que está aventurando e jogando o discurso assim ao vento para fazer graça com a torcida. Um clube que fatura algo em torno de 1 bilhão, você não pode estar colocando o aventureiro. Você imagina uma empresa com esse faturamento sendo administrada por alguém que não tem preparo. Essa empresa em 3 anos quebraria. O Corinthians não quebrou ainda, porque é um clube, uma instituição sem fins lucrativos, tem ajuda do governo e de outras tantos players que estão ali envolvidos. Do contrário, já teria quebrado. E esse abismo entre Flamengo e Corinthians, você não tem nenhuma sinalização que vai acabar. Tende a continuar. Não é porque existe uma diferença muito grande entre os ativos que os dois clubes gerem. Já falei sobre isso. Mas existe uma diferença muito grande entre os grupos que gerem os dois clubes, em termos de capacidade, de credibilidade para o mercado. E tem mais um detalhe. O Vasco já foi uma marca muito importante, mas em 2 décadas perdeu muito do seu valor. E para recuperar é difícil. E isso pode acontecer o mesmo com o Corinthians. Pode ser que 1 década e meia lá na frente, o Corinthians não tenha nem perto da relevância que tem hoje. E essa distância entre Flamengo e Corinthians, ela pode ficar muito mais ela pode ser muito mais significativa e até no estado de permanência, que vai ser muito difícil, ainda que tenha um grupo executivo preparado para isso, mudar. Porque vai ter já perdido muito da sua marca, como aconteceu com o Vasco, que não tem nem perto da grandeza que foi um dia. Mesmo que faça um time agora, conquiste 2, 3 brasileiros, vai ter que é meio que impossível, vendo a realidade do Vasco. Mas estou colocando hipoteticamente, teria que remar muito para tentar recuperar parte da marca que já foi um dia. E isso pode acontecer com o Corinthians a continuar nesse cenário atual. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar aquele like, o famoso joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp e até a próxima.